Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que está assim borbulhando no mundo dos atletas, fisiculturistas e até dos biohackers, os peptídeos. Com certeza, a promessa é muito atraente, né? Acelerar com recuperação, queimar gordura, otimizar a performance. Exato. E tudo com uma narrativa de que seria uma abordagem, digamos, mais natural ou mais inteligente do que os esteroides anabolizantes clássicos. Sim, nomes como BPC 157, CJC 1295 e pamorelina estão por toda parte. E é aí que a gente entra na grande tensão do nosso papo de hoje, né? A empolgação de um lado e a evidência científica real do outro. Exatamente, porque assim, a verdade é que a esmagadora maioria das alegações vem de estudos em ratos, em placas de Petri ou de relatos isolados. Faltam os estudos grandes em humanos, né? Faltam ensaios clínicos robustos, controlados, feitos em atletas de verdade, que já são pessoas saudáveis e bem treinadas. E olha, o buraco é mais embaixo. Como assim? A questão da segurança. Muitos desses peptídeos são vendidos num limbo da internet como produtos químicos de pesquisa. O que é um convite para o desastre. Um convite para contaminação, dosagem errada, impurezas. Sem falar que a Agência Mundial Antidoping, a WADA, já baniu a maioria deles. Isso coloca qualquer atleta competitivo em um risco seríssimo. Perfeito. Então a nossa missão hoje é justamente essa: destrinchar a ciência por trás, entender as dosagens que a galera comenta por aí e pesar as questões de segurança. Isso. Tudo com base nos artigos de revisão que a gente analisou. E para organizar a conversa, vamos fazer uma jornada. Começando pelos peptídeos de reparo, depois os de construção e por aí vai. Vamos começar então consertando as coisas. Ótimo. O primeiro da lista é talvez o mais famoso de todos para recuperação, o BPC 157. Ele tem até um apelido, composto de proteção corporal. É, a fama dele é de ser quase um fator de cura do Wolverine para lesões em tendões e músculos. É uma boa propaganda. É uma ótima propaganda. E captura a essência da coisa. Pensa na recuperação de uma lesão como a reconstrução de uma estrada. Você precisa de um plano, de um material... E de trabalhadores. Exato. O BPC 157 age como o capataz dessa obra. Ele basicamente dá ordens para o corpo. Preciso de mais vasos sanguíneos aqui e agora. Isso é o que a gente chama de angiogênese. A criação de novas rotas de suprimento. Isso. E ele também acelera a produção de fibroblastos para fechar um buraco num tendão, por exemplo. Ele não cria nada do zero, mas parece que ele otimiza e acelera os processos de reparo que o corpo já faria, só que muito mais lentamente. Entendi. Então ele não é o tijolo da construção, mas o mestre de obras que bota todo mundo para trabalhar em ritmo acelerado. Faz sentido. Exato. Mas, ok, essa é a teoria. E na prática, o que a ciência já comprovou de verdade? E aqui... vem o balde de água fria. Essa ação toda foi observada de forma bem consistente, mas em modelos animais. Principalmente roedores. Ah, então em humanos a história é outra. A história mal começou. Uma revisão sistemática recente vasculhou toda a literatura médica e encontrou 35 estudos pré-clínicos. E só uma única série de casos em humanos. Uma só. E o que ela dizia? Nesse pequeno estudo, 7 de 12 pacientes com dor no joelho relataram alívio. É um sinal. Sim, é uma prova. Longe, muito longe disso. E mesmo sem prova, como a galera anda usando isso? O que se ouve nos bastidores? O que se relata de forma totalmente anedótica são protocolos injetáveis, geralmente perto da lesão, com doses de 250 a 500 microgramas por dia. Divididos, imagino. Sim, 2 aplicações. Existe também uma versão oral, que parece ter mais foco em problemas gastrointestinais, com doses maiores, de 500 a 1000 microgramas por dia. Os ciclos duram de 4 a 12 semanas. Certo. E o risco? Se ele acelera a criação de vasos sanguíneos, isso não pode ser perigoso? Tipo, para um tumor que a pessoa nem sabe que tem? Exatamente. Essa é a grande preocupação teórica. Promover angiogênese é uma faca de 2 gumes.
Se você tem um tumor microscópico, a última coisa que você quer é construir novas estradas para alimentá-lo. Faz todo sentido. E embora um estudo em camundongos não tenha mostrado aumento de tumores, isso não garante segurança a longo prazo em humanos. Por isso, ele não é aprovado por nenhum órgão regulador, como o FDA, e é proibido pela UADA. E ainda não foi escrito para humanos. Boa analogia. Mas e se o objetivo não fosse só consertar, e sim construir algo maior? É aí que a conversa muda para a manipulação do nosso hormônio do crescimento, o GH. Exato. Agora a gente entra na categoria dos secretagogos de GH. Peptídeos que estimulam a nossa hipófise a liberar mais hormônio do crescimento. O principal nome aqui é o CJC-129,5. Que é um análogo de algo que a gente já produz, certo? Isso, do GHRH, que é o sinal natural do cérebro para a hipófise dizendo, libere GH. A grande sacada do CJC-129,5 está em suas duas versões, com e sem uma coisinha chamada DAC. O que esse DAC faz? A versão com DAC tem uma modificação que a faz grudar na albumina, uma proteína do nosso sangue, e com isso a meia-vida dela vai lá para cima, durando quase 8 dias. 8 dias, isso é uma eternidade para um composto injetável. Então, se eu entendi, a versão com DAC é como tomar uma pílula de liberação lenta que age a semana toda. Exatamente. Enquanto a versão sem DAC seria como tomar um café expresso, que dá um pico rápido e depois some. É essa a lógica? Exatamente essa a lógica. Você captou a diferença fundamental. A versão com DAC dá um estímulo constante, elevando os níveis de GH e de IGF-1 por dias a fio. Já a versão sem DAC, ou MOD-GRF 129, tem meia-vida de só 30 minutos. Ah, então ela imita mais o ritmo natural do corpo. Isso. Causa um pulso rápido de GH e some. Por isso os protocolos são tão diferentes. O que me leva a outra molécula que sempre aparece junto, a ipamorelina. Por que ela é quase sempre usada em conjunto com o CJC-129 sem DAC? Porque ela é o par perfeito para a estratégia do pulso. A ipamorelina também estimula a liberação de GH, só que por uma via diferente, a do receptor de grelina. E qual a vantagem disso? A grande vantagem dela é ser muito seletiva. Ela aperta o botão de liberar GH sem apertar outros botões, como o de liberar cortisol, o hormônio do estresse ou prolactina. Ah, então a combinação do CJC sem DAC com a ipamorelina é uma tentativa de hackear o sistema. Pode-se dizer que sim. Eles usam duas vias diferentes ao mesmo tempo para criar um pulso de GH mais forte que o natural, mas ainda tentando imitar o ritmo do corpo e ser limpo. Perfeita síntese. É a busca pelo melhor dos dois mundos. E para completar esse trio, temos o MK777. Isso, o ibutamoren. Ele é o diferentão do grupo, porque não é um peptídeo e sua maior vantagem é oral. Chega de injeções. E como ele age? Ele também age na via da grelina, como a ipamorelina, e causa um aumento sustentado de GH e IGF-1. Aqui as evidências são um pouco melhores, com ensaios clínicos em idosos mostrando aumentos de quase 100% no GH. Parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Especialmente com o MK677. A pegadinha são os efeitos colaterais. O CGC e a ipamorelina costumam causar efeitos leves, tipo retenção de líquido. Mas o MK677, por imitar o hormônio da fome, aumenta o apetite. E muito. Um apetite voraz, o que pode ser péssimo para quem quer controlar o peso. Além disso, causa bastante edema e, o mais preocupante, pode levar a um aumento da glicemia e resistência à insulina com o uso crônico. E claro, todos proibidos pela UADA. Todos. E não aprovados para esse fim. Ok. Então o risco com os moduladores de GH é mexer num sistema hormonal que é super complexo. Mas existe uma outra abordagem, algo muito mais direto, quase de força bruta. É aqui que a coisa fica realmente interessante e talvez um pouco assustadora. Estamos falando da folistatina 344. Ah, essa eu já ouvi falar. Se os outros peptídeos são sobre otimizar o sistema, a folistatina é sobre remover um limitador fundamental do nosso corpo. Nossa, então isso é literalmente remover os freios do corpo.
A gente nasce com um limitador de crescimento muscular e a folistatina desliga esse limitador. Exato. Isso soa quase como um cheat code biológico. É a melhor definição. Pense na miostatina, que é a proteína que a folistatina inibe, como um freio de mão biológico. A função dela é impedir que nossos músculos cresçam descontroladamente. A folistatina vai lá e solta esse freio. E como ela faz isso? Qual é o segredo? O segredo está nas células satélite, que são como as células tronco do músculo. A folistatina dá um sinal verde para elas se multiplicarem loucamente. E tem um estudo genial que prova isso. Conte mais. Pesquisadores pegaram músculos de animais e os esterilizaram com radiação para impedir que essas células tronco se multiplicassem. Certo. Nesses músculos travados, a folistatina só conseguiu um aumento de 20% na massa. Mas nos músculos normais, onde as células tronco estavam livres, o ganho de massa foi de quase 40%. Uau! A diferença é enorme. Mostra que o efeito principal é dar ao músculo mais trabalhadores para a obra de construção. É impressionante. E em modelos mais próximos de nós, como primatas ou até humanos. Em macacos, a terapia gênica com folistatina causou um aumento duradouro no tamanho e na força muscular, sem efeitos colaterais aparentes. E em humanos, sim, um ensaio clínico de fase 1, com pacientes de uma doença muscular degenerativa, mostrou resultados incríveis. Os pacientes tratados melhoraram a distância que conseguiam caminhar em 56 metros por ano. Enquanto o grupo de controle piorou, imagino. Exato. O grupo de controle perdeu quase 26 metros no mesmo período. Uau! Isso explica o hype. E aquelas alegações que a gente vê por aí de ganhos de 4 quilos de massa magra em 10 dias. Isso é plausível? É anedótico e provavelmente exagerado, mas aponta para o potencial do composto. Os relatos falam em ciclos curtos e intensos, com injeções diárias de 100 a 200 microgramas por 10 a 30 dias. E a segurança? Estudos em animais não mostraram bagunça no eixo hormonal, mas há relatos de uma condição ocular rara com altas doses. E, como esperado, é totalmente proibido pela WADA. Falando em mudanças corporais drásticas, isso nos leva a um tema que explodiu recentemente, mas por um ângulo diferente: a perda de peso. Os agonistas de GLP-1, semaglutida e companhia. Exato. A questão aqui não é ganhar, mas perder. Só que para um atleta, a forma como se perde é tudo. E esse é o grande dilema. A eficácia desses medicamentos para perda de peso é inquestionável, com reduções de 15% a 24% do peso corporal total. O problema? É a composição dessa perda. Exatamente. Os estudos mostram que uma porção enorme, entre 25% a 40% do peso perdido, é massa magra, músculo. Então, para um atleta, é como jogar fora o bebê com a água do banho. Você perde gordura, mas perde músculo junto. Exato. Um desastre. Além do óbvio, que é treinar pesado e comer mais proteína, o que mais está sendo discutido nessas comunidades para contornar o problema? É aí que a coisa fica complexa e arriscada. A base sempre será o treino de resistência e a alta ingestão de proteína. Mas, anedoticamente, vemos atletas tentando proteger a massa magra, combinando os GLP-1 com outras ferramentas. Tipo o quê? Por exemplo, usando doses baixas de um secretagogo de GH como a ipamorelina, na teoria de que isso ajudaria a sinalizar para o corpo preservar um músculo. Ou até com BPC 157. BPC 157. Por quê? Na esperança de manter a qualidade do tecido conjuntivo durante a perda de peso rápida. Mas preciso repetir, isso é pura especulação de campo, sem nenhuma base científica sólida para apoiar. Essa ideia de combinar coisas nos leva ao conceito de stacking ou empilhamento. A gente já falou da combinação de CJC com a ipamorelina, que parece ser o arroz com feijão desse universo. Exatamente. E é fundamental reforçar um ponto crítico aqui. Absolutamente todas essas estratégias de combinação são baseadas em fontes anedóticas, em protocolos de clínicas de bem-estar ou na chamada literatura cinzenta de fóruns da internet. Ou seja, não tem ciência validando isso. Nenhuma dessas combinações passou por ensaios clínicos rigorosos para estabelecer eficácia, segurança ou uma dosagem padrão. O uso é altamente investigacional e, por consequência, muito arriscado. Certo.
Vamos então amarrar as pontas. Se a gente fosse resumir, poderíamos dizer que os peptídeos não são ficção científica. Eles oferecem ferramentas com mecanismos biologicamente plausíveis. Sim, plausíveis. Para modular o corpo de formas que antes eram impensáveis. Exato. A plausibilidade existe. No entanto, existe um abismo gigantesco entre a plausibilidade de um mecanismo e a prova clínica de que ele funciona de forma segura e eficaz em humanos saudáveis. E os riscos são bem reais. São reais. A falta de aprovação regulatória, os problemas de controle de qualidade de fornecedores do mercado cinza e, talvez o mais importante, os perigos desconhecidos a longo prazo de se manipular eixos hormonais tão complexos. Um pensamento final, voltando à folestatina. A gente viu que o poder dela vem da capacidade de ativar e multiplicar as células satélite, as células tronco do músculo. Certo. A pergunta que fica é: se essas células são a nossa equipe de reparo e construção vitalícia, o que acontece quando a gente força essa equipe a trabalhar em ritmo de turbo por anos? Será que um dia a gente chega para fazer uma reforma no corpo e descobre que não tem mais operário qualificado no canteiro? Estaríamos, de certa forma, pegando o empréstimo do nosso potencial de recuperação futuro para ter ganhos agora?